queridos! Estamos hoje concluindo mais uma lição, mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema desse trimestre foi Conselhos para o Dia a Dia. Mas antes da gente começar a comentar sobre a lição, eu convido vocês a fazer uma oração. Amém? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, te agradeço por mais um dia, por mais um domingo, por mais um mês, Senhor, que Tu tens nos dado. Ó Pai querido, eu te peço, Senhor, abençoa cada aluno que está escutando essa aula, cada um que está nos assistindo, Pai, e te convido para tomar a frente, Senhor. Espírito Santo de Deus, toma a frente, tira todos os impedimentos e empecilhos e que a Tua palavra fique guardada em nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E hoje vai ser uma lição diferente. Hoje nós vamos abordar as duas últimas lições, a lição 12 e a lição 13. A lição 12, o tema dela é Fuja da Contenda. E a lição 13, o caminho para viver. O nosso texto bíblico da lição 12, Fuja da Contenda, está lá em Provérbios, capítulo 10 e 11, e o capítulo 11 e o versículo 13. Vamos ler? O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Amém? O nosso enfoque bíblico, que é o texto áureo, que nós procuramos, pedimos para cada adolescente gravar, está em Provérbios, capítulo 3, verso 30, que diz assim: nunca discuta sem motivo com alguém que nunca lhe fez mal. A nossa lição, ela está dividida em 3 pontos. O primeiro fala assim: a contenda e suas consequências. O segundo ponto, coisas que levam à contenda. E o terceiro, aprendendo a não brigar. No primeiro ponto, que fala sobre a contenda e suas consequências, tem logo uma pergunta que eu quero fazer para vocês. O que é contenda? Você sabe me dizer? Segundo a nossa lição, o comentarista, ele diz que contenda é o ato de discutir seriamente com alguém, brigar ou disputar algo. Contenda nada mais é do que uma discórdia, do que uma briga, um desentendimento. E a gente vai ver ao longo dessa lição como a gente deve evitar, como a gente deve proceder, como deve ser o seu procedimento, você, adolescente, como cristão. Como é que você deve proceder? Porque assim, nós vivemos num momento muito difícil, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo atualmente, que não está sendo nada fácil. Muitas pessoas estão em casas, reclusas. É certo que aqui no Distrito Federal muita coisa já voltou ao normal. Essa semana as escolas particulares voltaram às aulas, a nossa igreja, os cultos presenciais já estão acontecendo há alguns dias, há algumas semanas já, no domingo à noite, e agora no mês de outubro, no próximo trimestre, já vai começar presencial, e eu já quero fazer um convite a você para estar presente na nossa escola dominical, todos os domingos pela manhã, às 9 horas, e também os outros cultos que estão voltando. Mas só que muita gente ainda está em casa. E isso tem deixado muitas pessoas nervosas, inquietas, sem saber como agir. E cada pessoa tem um pensamento diferente. Nós somos diferentes. E ninguém é obrigado a concordar. Mas deve haver um equilíbrio. Olha o que diz o nosso comentarista, que as brigas geralmente resultam de um desentendimento entre duas ou mais pessoas. Não brigam duas pessoas se um não quiser. Minha mãe sempre diz isso para mim. Ela fazia assim, ó, tem duas pessoas, se uma não quiser brigar, a outra não vai brigar. Então a gente vai ver aqui como é que a gente vai evitar essas contendas, essas brigas. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar atentos para não nos envolvermos em discórdias, nem intrigas, nem brigas, porque Deus não nos criou para brigarmos, gente. Deus nos criou para sermos felizes, para amar as outras pessoas. No livro de Provérbios, que nós estamos estudando, ele compara uma briga, uma discórdia, a uma represa que está prestes a explodir. Recentemente na nossa história, aconteceu 2 rompimentos de represas, de barragens, 2 acontecimentos que marcaram, a vida do Brasil e do mundo, porque foram desastres ambientais de proporções nunca antes imagináveis. Por exemplo, teve em 2015
é o rompimento da barragem de Fundão, lá na cidade de Mariana, no Minas Gerais, né, que foi o maior desastre ambiental da história do país e um dos maiores do mundo, se não foi o maior. E agora, no ano passado, no início do ano, no dia 25 de janeiro, nós tivemos também lá em Minas Gerais outra barragem que se rompeu, que foi aquele desastre de Brumadinho, que ele foi o maior acidente de trabalho da história do Brasil. Mais de 259 pessoas morreram, 11, até essa semana que eu fiz a pesquisa, 11 pessoas ainda continuavam desaparecidas, cidades foram submersas, porque é uma destruição sem proporções. E o livro de Provérbios, ele compara isso. Olha o que diz lá, Provérbios capítulo 17, versículo 14, diz mesmo assim, acompanhe comigo. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore, porque se não parar, fica uma coisa sem controle e não é nada bom, certo? E você pode ver que esses conselhos, eles são bem atuais. Então, quando você perceber que está tendo uma discórdia, que está vindo alguma coisa que ele não está conseguindo controlar, pare, respire fundo, saia daí, evite, amém? Porque senão fica uma coisa sem controle. O segundo ponto da nossa lição está falando sobre coisas que levam à contenda. O livro de Provérbios, ele nos mostra pelo menos 4 coisas, né? Pelo menos 3 coisas. Ele aponta. Primeiro, ele começa com as fofocas. O que é fofoca? Nosso texto que nós lemos na leitura em classe, ele fala assim, que o fofoqueiro, ele espalha segredos. Eu li na versão da linguagem de hoje e eu gostaria de ler com vocês. Acompanha aí, tá na sua tela. A versão da Nova Versão Internacional. Eu gostei muito dessa versão, que diz assim: o fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Provérbios capítulo 11, versículo 13. Então, fofocar ou mexericar, como dizem alguns lugares, né? Não é nada bom. Não é bom você estar falando de ninguém, nem descobrindo segredos, porque isso pode levar a uma briga. A fofoca, ele já separou bons amigos, já destruiu famílias, destruiu amizades. Então, a palavra de Deus diz, o fofoqueiro ele espalha, ele não é uma pessoa confiável, não é? Então, fuja de fofoqueiros, guarde a sua língua para você também não ser um fofoqueiro, para que não provoque uma briga. A segunda coisa que pode provocar uma briga, uma contenda, segundo o livro de Provérbios, é a ira. O que é a ira? A ira é aquela raiva descontrolada, certo? Então, assim, isso não quer dizer que você é uma pessoa anestesiada, que você não vai se irritar, que você não vai ficar irado nem zangado. Não. A própria Bíblia diz, irai, mas não pequeis, né? Você pode até irar, mas não peque por conta disso, não. Não é verdade? Olha o que diz aqui. Eu tenho pelo menos 2 versículos que eu gostaria que vocês acompanhassem, tá aí na sua tela. Provérbios 10 e 12, que está no nosso texto da leitura em classe, que nós lemos. Provérbios 15 e 18 e também o Provérbios 30 e 33. Certo? Olha o que diz, mesmo assim. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. O ódio, a ira, provoca brigas e intrigas. O segundo versículo diz assim: a pessoa de mau gênio sempre causa problemas. E o terceiro versículo, que é o Provérbios 30 e 33, diz assim, que o bater do leite é um provérbio, né? O bater do leite dá manteiga, pancada no nariz faz sair sangue, provocar a raiva da briga. Então você, adolescente, os meninos, né, também, vocês sabem, esses versículos são muito certos, né? Quando você está com raiva, movido pela raiva, pelo ódio, você provoca uma briga, você pode estar lá no meio de uma confusão e pela raiva, uma palavra que você diz, na verdade, um gesto que você faz e começa aquela briga e muitas pessoas saem machucadas. Aquela pessoa que não consegue controlar o seu gênio, aquela pessoa explosiva, né? Ela sempre também causa problemas. E ficar lá provocando um amigo, ou provocando o vizinho, ou o parente, ou quem quer que seja, também
provoca uma contenda. Então, a ira, a gente já viu que ela é uma causa que leva a contenda. Outra coisa que leva a contenda, né, que leva a briga, é a soberba. E o que é a soberba? Você sabe o que é soberba? Soberba nada mais é do que o orgulho, a arrogância, a altivez. Tem pessoas que se acham superiores aos outros e nunca vai se humilhar e acaba provocando uma briga por causa disso. Veja o que diz aqui no versículo que acompanha aí na sua tela. Provérbios 13:10. O orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselho. E o segundo versículo, Provérbios 28:25, diz assim: o egoísta sempre causa problemas. Eu quero que vocês guardem esses versículos, porque eles são altamente explicativos, né? A soberba, o orgulho, o egoísmo, leva a pessoa a achar que é melhor e mais importante do que o outro, e isso provoca briga, contenda. E o terceiro ponto da nossa lição, estou correndo porque a gente tem pouco tempo, o terceiro ponto da nossa lição está dizendo assim, aprendendo a não brigar. A gente já viu as causas, o que é que causa contendas, né? Que foram as fofocas, a ira, a raiva, né? O mau gênio e o orgulho, a soberba, a altivez. Agora vamos aprender a não brigar, né? As pessoas brigam geralmente porque elas não querem abrir mão dos seus próprios interesses, elas não querem ceder. Mas o livro de Provérbios nos dá conselhos, né? Para a gente evitar a briga. E o primeiro conselho que ele diz assim é controle o seu ódio e pratique o amor. Primeira coisa, como é que eu faço para evitar as brigas, né? Não brigar. Controle o ódio e pratique o amor. Vê esse texto que eu gostaria de ler com vocês, que é o versículo que está na nossa leitura, o Provérbios capítulo 10, versículo, mas eu quero a parte B, o finalzinho desse versículo, assim, mas o amor perdoa todas as ofensas. E o versículo de 1 Coríntios, capítulo 13, e o verso 5, ele diz assim, que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Quando você ama, você abre mão. É melhor você perder, achar que está perdendo, ou a pessoa achar que você está perdendo, mas você está ganhando tanta coisa. Você está ganhando um amigo, você está ganhando um irmão, você está ganhando paz, você está ganhando tranquilidade, você está evitando se machucar, se magoar. Então, o ganho é muito maior. Quem ama, ele não pensa só em si mesmo. Então, a primeira coisa é controlar o ódio. Controle-se e pratique o amor. Amém? Vamos aprender com Jesus sobre isso. O segundo conselho que ele nos dá é pratique a paciência. Oh, coisinha difícil nesses dias, né? Como é difícil ter paciência. Nós vivemos nos dias do ontem. A gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo o mais rápido possível. Se você vai no celular e quer abrir um aplicativo, ele leva às vezes alguns segundos, mas você acha que está demorando, que o telefone está travando, que o computador está lento, que a internet não presta, porque nós somos intolerantes, nós somos impacientes. Mas a paciência, a tolerância, ela evita confusões. Olha o que diz aqui, eu gostaria que você acompanhasse aí na sua tela os versículos que nós vamos estudar. Dois versículos que eu coloquei aí. Provérbios 15:18, que dizem assim, a pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência, ela traz a paz. E a paciência, né? A longanimidade, ela tá lá no rol do fruto do Espírito. Que aquele que anda em Espírito, aquele que está ligado em Cristo, na videira verdadeira, ele produz o fruto. Então, ele produz o fruto. E eu gostaria de ler com você, também acompanha aí. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Você notou que eu botei algumas palavrinhas aí em negrito? Não é? Que essas palavrinhas eu quero que você preste atenção nela. Você precisa produzir. Se você não consegue, ora, peça a Deus. Ele vai te ajudar, certo? Não entre em atritos. Pratique o amor. Tenha paciência. Evite brigas. Controle-se. Ele termina o domínio próprio. Procure dominar-se, certo? Seja tolerante, seja paciente. Então, esse é o conselho que eu lhe dou da nossa lição 12, certo? Que fala sobre
Exatamente sobre isso, né? Fugir da contenda. E agora nós vamos passar para a lição 13, né? Que o nosso tempo é limitado, que diz assim: o caminho para viver. É o fechamento desse trimestre, né? Nós já aprendemos tanta coisa legal. Olha só o que, é que a gente já aprendeu nesse trimestre. A gente aprendeu sobre a sabedoria. O que é sabedoria? Que nós devemos buscar a sabedoria. Ah, se tem uma coisa que eu peço ao Senhor diariamente é sabedoria, né? Ele deu conselhos para obedecer aos pais, evitar as más companhias, praticar a bondade, desviar-se do mal, fugir da imoralidade tão comum nos nossos dias e tão de fácil acesso, não é? Vencer a preguiça, ter cuidado com o que fala, né? Aprender a perdoar, relacionar com o próximo, ser prudente, fugir da contenda. E agora nós vamos aprender o caminho para viver. E o nosso texto bíblico está em Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 9, e depois 19 a 16, que nós não vamos ler, porque é uma leitura bem extensa, mas você vai ler em casa, tá certo? Porque é muito importante. Aliás, eu queria dar um conselho a vocês. O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Seria tão interessante que você lesse um capítulo por dia. Leia, você não vai perder não, você vai ver como esse livro é atual. É fantástico, gente. Quando eu começo a ler Provérbios, eu faço, meu Deus do céu, parece que o escritor estava vivendo nos dias atuais. Ele fala de tudo, desde relacionamentos, de família, entre pessoas, entre namorados, né, maridos e mulheres, até de política. É fantástico. E deixo esse conselho para você. O nosso enfoque bíblico está lá em Provérbios capítulo 16 e 25, e esse eu quero chamar a atenção para vocês, está aí na sua tela. Vamos acompanhar? Diz assim: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Aí, antes da gente começar a nossa aula, eu queria perguntar a você, o que é que você entende quando diz assim, o caminho para viver? O que é que você entende quando a Bíblia fala de caminhos? O caminho nada mais é do que a escolha que você faz para viver, é o seu modo de viver, é a sua vida, tá? É aquilo que você vai trilhar as suas escolhas. Esse é o caminho que você vai ver. E nós vamos ver aqui nessa lição que existem os bons e os maus caminhos, né? Nós vamos ver aqui que caminho nós devemos escolher, certo? E quais conselhos? E esse que a gente leu agora há pouco no enfoque bíblico, que diz assim, que há caminhos, né? Que há escolhas que você tem, decisões que você tem que tomar na sua frente, né? Que você acha que é um caminho bom, que é certo, mas no fim ele leva à morte, certo? Quantas pessoas você conhece? Você conhece alguém? Pelo menos eu conheço muitas do seu convívio, que você já ouviu falar, que trilharam caminhos, fizeram escolhas que pareciam bem-sucedidos, mas acabaram em caminhos de morte, em lugares terríveis? Eu conheço. Conheço pessoas que tinham um futuro brilhante pela frente, mas por causa de mais escolhas, por causa do caminho que seguiu, se deu muito mal, certo? A nossa lição também está dividida em 3 pontos, tá? O primeiro ponto fala sobre escolhendo o caminho, o segundo, os maus caminhos, e o terceiro, o verdadeiro caminho. Então, assim, no primeiro ponto, ele fala sobre escolhendo o caminho. Você, adolescente, está vivendo a fase mais importante da vida de vocês. É nesse momento que vocês vão ter escolhas que vão refletir para o futuro de vocês. Então, uma boa escolha vai ser bom para você. Uma má escolha vai destruir a sua vida para sempre, em alguns casos. São caminhos que não têm volta. Então, você tem que escolher um bom caminho. O mundo, ele está cheio de armadilha. Veja o que aqui diz o comentarista. Acompanha aí, eu vou colocar na tela. O mundo está cheio de armadilhas sutis que podem atrapalhar ou destruir a vida. Somente aqueles que têm ao Senhor escapam dela. Certo? Então, assim, a partir de agora, até um tempo atrás, você era criança, seus pais tomavam a decisão por você.
escolhiam uma roupa, escolhiam escola, escolhiam comida, você não tinha quase decisão de nada, pelo menos os pais de verdade, eles fazem isso, né? E agora não, agora você vai ter que começar a escolher. Você vai escolher que faculdade você vai fazer no futuro, se vai namorar, com quem namorar, se vai esperar, que eu aconselho esperar, que não, vocês não têm idade para namorar agora. É, tantas escolhas, né? Mas olha o que diz, eu gostaria de deixar para a meditação que você prestasse atenção nesse versículo, vou colocar de novo aqui na tela. Diz mesmo assim, Provérbios 14, 27. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Então, meu querido adolescente, quando você estiver escolhendo, né, que caminho você vai seguir, qual o caminho que você vai traçar para a sua vida, coloque Deus em primeiro lugar, peça orientação. Certa vez eu recebi um conselho de uma irmã, eu era muito jovem, adolescente, meus 15 anos, 14 anos por aí, e ela disse-me assim, olha, Deus tem coisas lindas na sua vida, mas toda vez que você for tomar uma decisão, pergunte ao Senhor. E eu tomei para mim esse conselho, né? Então, assim, eu depender do Senhor, deixar que Ele tome a frente, é a melhor decisão que eu posso fazer. E esse conselho que eu lhe dou. E é o conselho de Provérbios, né? O temor do Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas. O Senhor, Ele te guia, Ele te guarda e ajuda a evitar. O segundo ponto da nossa lição fala sobre os maus caminhos. Existem muitos maus caminhos, sim, que é justamente o que nós lemos no nosso enfoque bíblico, né? Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Quantos jovens que você conhece que perderam a vida porque escolheram o caminho das drogas, por exemplo? Ou más companhias, ou até um namoro precipitado no momento que não deveria. E tiveram a vida arruinada por causa disso. Então lembre-se, a vida não é uma brincadeira. Você tem que saber, tem que ter sabedoria. Lembra da primeira lição? Buscar sabedoria? Tem que ser sabedoria na hora que você for escolher. Coloque Deus na frente, ore, peça orientação a Ele e Ele está pronto para lhe ajudar. O terceiro ponto da nossa lição fala sobre o verdadeiro caminho. E ele coloca aqui o livro de Provérbios, nos apresenta pelo menos 4 passos indispensáveis para que você enverede, né, caminho, pelo verdadeiro caminho. E ele coloca mesmo assim. Primeiro ponto, entregue ao Senhor, acompanha aí, entregue ao Senhor as suas obras. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certos. Provérbios 16 e 3. Então, o primeiro passo, apresenta ao Senhor, coloque ao Senhor, conte a sua história, conte os seus planos, seus projetos, peça para Ele abençoar, peça para Ele tomar a frente e vai dar tudo certo, meu querido. Não tem erro quando o Senhor toma a frente. Aquilo que parece difícil e impossível, o Senhor vai abrindo os caminhos, vai tomando a frente, vai te capacitando, vai te ajudando, vai te ensinando. E você vai ver que tudo dá certo quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. O segundo conselho que ele nos apresenta é: aprenda a andar no temor do Senhor. Não tem coisa melhor do que aprender. Veja aí, acompanha aí. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado. E quem teme ao Senhor escapa do mal. Provérbios 16 e 6. Quando nós colocamos, né, o caminho, nossos planos nas mãos do Senhor, e nós tememos, né, confiamos e nos submetemos à vontade dele, ele nos livra do mal. O Senhor, ele nos livra, ele nos dá livramento, ele nos orienta, ele mostra. Se tem uma coisa que você deve buscar, meu querido, eu peço a você que busque, é discernimento. E o Senhor está pronto para te dar neste domingo, neste momento. Peça agora, coloque diante de Deus, aprenda a andar no temor do Senhor. O terceiro conselho que ele nos deixa é: deixe Deus dirigir os seus passos. Acompanha aí. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Provérbios 19 e 16. Você quer ser bem-sucedido, meu querido? Obedece a palavra. Deixa Deus dirigir os teus passos. Você vai viver melhor, vai ter mais tempo de vida,
Você não vai morrer porque você não se envolveu com uma briga, com intriga aí no meio da rua, né? Que possa prejudicar você. E o quarto conselho que ele nos deixa é guarde os mandamentos do Senhor. Acompanha aí. Olha o que diz o comentarista. Eu achei tão interessante que eu marquei para vocês. A palavra de Deus é o roteiro dessa direção que deve ser seguida. Por isso, é necessário guardá-la com todo o coração e com toda a alma. Meu querido, olha, veja só. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela nos ensina, ela é um manual de como você deve viver. Você lá vai aprender com homens e mulheres de Deus que acertaram e erraram. Você vai receber conselhos. Eu já disse aqui, alguns minutos atrás, que ler o livro de Provérbios, todo dia você lê um capítulo, não é extenso, certo? Você lendo, você vai aprender, você vai saber se conduzir. A palavra de Deus é uma bússola, é um guia. Deus nos deixou um mapa para que nós vivamos bem, que sejamos bem-sucedidos. Este é o verdadeiro caminho. E eu gostaria, meu querido adolescente, que você guardasse esses conselhos, guardasse essas palavras no seu coração. E você vai ver o quanto você vai ser bem-sucedido. Você vai ficar cercado de pessoas que vão trilhar caminhos que você vai ver que não vão dar certo, mas você vai ser bem-sucedido, porque Deus está com você. Amém? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Tô com muitas saudades. Eu sei que alguns vão se despedir, vão para a classe dos juvenis, eu vou sentir muita falta, mas eu sei que tem outros que vão continuar aqui. Amém? Cada lição dessa tem as atividades. Eu gostaria que vocês respondessem e mandassem para mim. Vamos orar? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por esta lição, por esses conselhos que nós aprendemos. Primeiro, que nós devemos evitar as brigas e a contenda, até porque, Senhor, briga, ira, está lá no rol das obras da carne. Nós precisamos viver em espírito, Senhor. E nessa lição agora, essa última, nós aprendemos também que o verdadeiro caminho és tu, Senhor. A tua palavra diz que tu és o caminho, a verdade e a vida. Então nos ensina, Senhor, a trilhar o verdadeiro caminho que conduz à vida eterna. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até mais.